Boa noite, pessoal. Somos o grupo da Fisiologia da Audição. Vamos explicar como o processo da audição vai funcionar em termos de fisiologia. E somos compostos por mim, Vitor Hugo dos Santos. Lidinalva Rodrigues. Olivia de Souza. O ouvido é um órgão duplo presente em cada lado da cabeça que controla a audição e o equilíbrio. O ouvido está dividido em três partes principais: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A orelha externa é composta pelo pavilhão auditivo e o conduto auditivo. O pavilhão auditivo é uma projeção da pele em forma de concha, sustentada por um tecido cartilaginoso. Sua função é captar ondas sonoras. O conduto auditivo é um canal dotado de pelos e glândulas secretoras de cerume. Exerce uma função protetora, uma vez que dificulta a penetração de micro-organismos e de objetos estranhos no interior da orelha. O tímpano é uma estrutura responsável pela transformação das ondas sonoras em vibrações mecânicas. A membrana do tímpano separa a orelha externa da orelha média. A orelha média contém os ossículos e a tuba auditiva. Ossículos são ossos pequenos que transferem o som do tímpano para a orelha interna. O tubo eustaquiano, ou a tuba auditiva, permite manter a pressão do ar em equilíbrio nos dois lados da membrana do tímpano. A orelha interna é uma estrutura complexa formada por uma série de sacos membranosos cheios de líquido chamado endolinfa. E a orelha interna divide-se em duas porções, a cóclea e o vestíbulo. Ok. Aí, já em relação a toda a fisiologia e o acontecimento da audição, né? A gente vai ter todo o processo de transformação captação das ondas sonoras pelos ouvidos, a condução dessas ondas sonoras até a orelha média, através do tubo auditivo. Aí no tímpano, vamos ter a transformação dessas ondas sonoras em ondas mecânicas, com a vibração do tímpano. Com o tímpano vibrando, ele vai transmitir essa força para os ossículos, que então vai transmitir essas ondas para a orelha interna. Na orelha interna já vai ter o líquido dele, que é a endolinfa, que vai realizar todo esse processo de permitir a ativação do órgão de corte. Na cóclea, ou caracol, né, que é a parte interna relacionada com o sentido da audição. O seu interior vai ter endolinfa, que vai ser, e o órgão de corte, que é o órgão espiral, que vai ser responsável pela percepção sonora, que vai gerar essa tradução, digamos assim. O órgão de corte é onde as ondas mecânicas vão ser transformadas em potencial elétrico e assim vai ativar o nervo auditivo. Como é que vai funcionar? A partir desse líquido, da endolinfa, que vai estar ao redor desse órgão. Elas, com o líquido se movimentando, vai movimentar a membrana tectorial. A membrana tectorial se movendo, vai então ativar essas células ciliadas aqui, externas. Dependendo da forma e da posição que essa membrana ela vai se movimentar, ela pode ou forçar a ativação do nervo auditivo ou inibir a ativação desse nervo auditivo. E assim vai gerar o impulso. Assim, essas células ciliadas externas, então, quando elas são ativadas, elas vão liberar substâncias químicas
que vão acabar gerando uma sinapse química no nervo auditivo, lá no seu botão terminal. O nervo auditório transmite o sinal zerado no corte para o restante do sistema nervoso, através dessa sinapse gerada no sinapse química zerada no nervo auditório, vai então transmitindo esse sinal zerado. O impulso nervoso, com a transmissão do impulso nervoso a partir de uma sinapse química no nervo auditório do órgão de corte, o impulso será levado ao cérebro. A partir do botão terminal, vai se conectar com outros neurônios, podendo ser tanto a partir do corpo celular, do dendritos, do axônio, gerando sinapses, gerando potencial de ação, potencial elétrico, esse tipo de coisa. O cérebro tem um papel importante no processo auditivo. Embora os sons sejam percebidos no ouvido, é o cérebro que desempenha a tarefa de processar e interpretar a informação. O tálamo processa o tipo de som recebido. Quando ele entende que o som remete a alguma situação de perigo, por exemplo, há uma ativação de resposta emocional automática. Aí, né, gente, vocês viram, né, com esse som, acabou gerando uma resposta emocional automática em vocês. Qualquer coisa, depois, se vocês quiserem falar qual que é a resposta emocional que vocês tiveram, fiquem à vontade conosco, tá? O córtex auditivo, depois de passar pelo tálamo, é a vez do córtex auditivo exercer a sua função. Por meio dele, a pessoa consegue reconhecer sílabas, palavras e processar a fala. E aqui estão nossas referências. Muito obrigado.